Caríssimos fiéis, na oitava da Páscoa, nossa Santa Romana Igreja nos propõe um ensinamento fundamental através da Epístola de São João Apóstolo. Ec est victoria qui vincit mundum fides nostra. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Afirmação fundamental, meus caros, que ressoa através dos séculos, anunciando não uma vitória passageira, como aquelas que os príncipes deste mundo tanto cobiçam, mas a vitória perene da nossa fé, da fé católica sobre os inimigos de Deus. Neste domingo, no qual se prolonga a alegria da Páscoa, nossa Santa Madre Igreja nos impele a compreender o significado profundo da ressurreição para a nossa vida espiritual. A fé em Cristo ressuscitado é nossa vitória sobre o mundo. Se a oitava da Páscoa se encerra hoje, nós podemos dizer que a missão da Páscoa tem início. Assim como Cristo ressuscitado enviou seus apóstolos, também nós que fomos regenerados pelas águas batismais e somos fortalecidos pelos sacramentos, somos enviados a um mundo apóstata que jaz nas sombras da incredulidade. Contemplemos então, meus caros, o profundo simbolismo desse dia. Durante a semana que passou, os recém-batizados usaram as vestes brancas, sinal visível de sua purificação interior pelo sacramento do batismo. Hoje, eles as depõem, mas não abandonam a pureza recebida, mas sim assumem a responsabilidade de mantê-la imaculada em meio às provações do mundo. Da mesma forma, os católicos de longa data são chamados neste domingo a renovar as suas promessas batismais, ao recordar que também eles foram um dia revestidos de Cristo e chamados a vencer o mundo pela fé. Mas, meus caros, o que significa vencer o mundo? Por acaso nós somos chamados a empunhar armas contra ele? Acaso devemos, como tantos revolucionários através dos séculos, buscar uma transformação puramente exterior das estruturas sociais? Devemos, como os poderosos do mundo, impor pela força uma ordem aparente que não transforma os corações? De modo algum. Santo Agostinho, este santo doutor da Igreja, que conheceu profundamente tanto as seduções do mundo quanto a beleza da verdade eterna, nos ensina com admirável concisão: mundus vincitur non pugnando sed spernendo. O mundo é vencido não pelo confronto, mas pelo desprezo. Palavras essas que são paradoxais para a mentalidade mundana, mas que são uma grande luz para a nossa inteligência iluminada pela fé. Não é pelo poder temporal, nem pela riqueza, nem pelos artifícios da eloquência humana que nós triunfamos sobre o mundo, mas pelo santo desprezo de suas vaidades e seduções. E esse desprezo não é um mero sentimento negativo de ódio ou rancor, mas uma justa avaliação que coloca cada coisa em seu devido lugar. O eterno acima do temporal, o espiritual acima do material e o divino acima do humano.
E entendamos bem, no entanto, desprezar o mundo não significa desprezar a criação divina, que em si mesma é boa e bela, mas sim rejeitar o espírito mundano que se opõe a Deus. É aquele espírito maligno que seduz as almas incautas com seus falsos esplendores, semelhantes àquelas pinturas barrocas, onde o ouro falso reluz, mas que o verdadeiro, o ouro falso reluz mais que o verdadeiro, onde a aparência suplanta a substância, onde o efêmero usurpa o lugar do eterno. Consideremos, meus caros, o que nós ouvimos de São João na sua primeira epístola. Ele nos diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E eis aqui, meus caros, a anatomia do espírito mundano. A concupiscência da carne, que busca os prazeres sensíveis desregrados. A concupiscência dos olhos, que cobiça os bens materiais e as aparências vistosas. E a soberba da vida, que exalta o homem acima de sua condição de criatura e o faz esquecer de sua dependência radical de Deus. São estes os três inimigos que a fé deve vencer. E como é que nós os vencemos? Pela mortificação que submete a carne ao espírito, pela pobreza de espírito que desprende o coração dos bens terrenos, e pela humildade que reconhece a supremacia absoluta de Deus. Estas são as armas da vitória cristã, armas que o mundo despreza por considerá-las fraqueza, mas que constituem a nossa verdadeira força. O Papa São Leão Magno nos questiona: o que é ser inserido na dignidade do corpo de Cristo, se não renunciar às vaidades do mundo? Eis, meus caros, o fundamento batismal da nossa vitória. Na água do batismo, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. As vestes brancas que os recém-batizados depõem hoje simbolizam esta realidade espiritual. Nós estamos revestidos de Cristo e não mais da imundície do mundo. É a fé que recebemos com a graça que nos transforma. Como ensina São Tomás de Aquino, a fé é uma virtude pela qual acreditamos no que não vemos e pela qual se inicia em nós a vida eterna, fazendo o intelecto a sentir as realidades invisíveis. Enquanto o mundo se agarra desesperadamente ao visível e tangível, nós, armados com o escudo da fé, contemplamos as realidades invisíveis e eternas. Vejamos, caríssimos, o contraste entre esta sublime doutrina e o materialismo que hoje corrompe as almas. De um lado, temos a luz resplandecente da fé, que nos eleva até os mistérios divinos. De outro, as trevas densas do mundo, que aprisiona os homens no cárcere dos sentidos e das paixões. Enquanto o mundo pergunta e desdenha com Pilatos, quid est veritas, o que é a verdade? Nós, iluminados pela fé, proclamamos com São Tomé: meu Senhor e meu Deus, Dominus meus é Deus meus. E, meus caros, o quão atual é este contraste? Nunca, como em nossos dias,
o materialismo se apresentou de forma tão sistemática e tão agressiva. Desde a filosofia que nega a existência da alma imortal, reduzindo o homem a um mero conjunto de reações químicas, passando pela economia que mede o valor de tudo pelo lucro que produz, até a política que promete um paraíso terrestre às custas da negação de Deus. Por toda parte, vemos as consequências funestas desta visão. O hedonismo que busca o prazer a qualquer preço, o consumismo que transforma o supérfluo em necessidade, o individualismo que destrói os laços familiares e sociais. E qual é, então, a nossa resposta a este assalto furioso do espírito mundano? É a fé que nos revela a verdadeira natureza do homem como imagem e semelhança de Deus, destinado não a um efêmero bem-estar eterno, mas não destinado a um efêmero bem-estar terreno, mas destinado à bem-aventurança eterna. É a fé que nos mostra o valor inestimável da alma, pela qual Cristo derramou até a última gota de seu preciosíssimo sangue. É a fé que proclama a primazia do espiritual sobre o material, do eterno sobre o temporal, do divino sobre o humano. São Tomé, que duvidara, agora proclama a sua fé ardente. Meu Senhor e meu Deus. Eis aí, meus caros, o grito triunfante da fé que vence o mundo e as suas dúvidas cínicas. É este mesmo grito que devemos repetir diante das seduções e ameaças do espírito mundano, diante das falsas promessas de felicidade que nos oferece o príncipe deste mundo. Mas não nos enganemos, meus caros, a fé que vence o mundo não é uma convicção árida e estéril, não é um mero conhecimento de algumas verdades, tampouco é um sentimentalismo vago, uma emoção passageira que se infla e desinfla ao sabor das circunstâncias. Não é um sentimento irracional que nos faz grunhir e desmaiar. É antes uma chama viva que inflama o coração e impele a ação. São Gregório Magno nos adverte: o amor de Deus nunca está ocioso. Se existe, realiza grandes obras. Se recusa a agir, então não é amor. Assim como uma árvore se conhece por seus frutos, também a fé se conhece pelas obras que produz. Quão vã é aquela fé que se proclama com os lábios, mas não transforma a vida. Quão inútil é aquela convicção que não se traduz em atos de virtude. Como diz o apóstolo São Tiago, a fé sem obras está morta. Caríssimos, a verdadeira fé se manifesta sempre pela caridade operante. Assim como o fogo não pode existir sem calor e luz, também a fé não pode existir sem obras de caridade. E que obras são estas? É claro que não são aquelas que o mundo encoraja e aplaude, como os sepulcros caiados que por fora aparecem formosos, mas interiormente estão cheios de podridão. Não é a liberdade, tolerância, diversidade, inclusão e todas as outras bobagens modernas. São antes aquelas obras que brotam do coração purificado, que têm como único fim a glória de Deus e a salvação das almas. Santo Afonso Maria de Ligório, cujo coração ardia de amor por Deus e pelas almas, declara: quem ama a Jesus Cristo
deseja que todos o amem. Eis aí, meus caros, o fruto da caridade autêntica. Nós não podemos contemplar com indiferença a ruína espiritual de nosso próximo. Nós não podemos nos manter indiferentes à possibilidade da condenação eterna, do maior mal possível para o nosso próximo. Assim como um homem que descobrisse um tesouro inestimável, não o guardaria de forma egoísta para si, mas o compartilharia com seus entes queridos. Assim também nós, tendo encontrado o tesouro da fé, tesouro inesgotável, devemos comunicá-lo aos outros com um zelo ardente, inflamado pela caridade. Que espécie de amor seria aquele que, vendo o próximo caminhar para o abismo, não o advertisse do perigo? Que caridade seria aquela que, possuindo remédio para uma enfermidade mortal, não o oferecesse ao doente? Eis, meus caros, a verdadeira natureza do zelo apostólico. Não é um fanatismo intolerante, como acusam os inimigos da igreja, mas o transbordamento natural de um coração que ama verdadeiramente. É a expressão mais elevada da caridade, pois não busca apenas o bem temporal do próximo, que é passageiro, mas o seu bem eterno, que é infinitamente mais precioso. Lembremos das palavras de nosso Senhor, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. Eis aí o princípio que deve guiar a nossa caridade. Não podemos nos contentar com o auxílio material, por mais necessário que seja. Devemos, sobretudo, oferecer ao próximo o bem supremo que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E como transmitir essa fé? Primeiramente, pelo exemplo de uma vida verdadeiramente católica. O mundo atual, meus caros, está saturado de palavras, está saturado de informação, mas faminto de exemplo. É o exemplo vivo de uma alma transformada pela fé que constitui o argumento mais eloquente em favor da verdade católica. Em segundo lugar, pela instrução paciente e caridosa. Quantas almas se perdem por simples ignorância das verdades da fé? É nosso dever dar razão da nossa fé e esclarecer essas almas com aquela pedagogia divina que sabe adaptar a mensagem à capacidade do ouvinte, sem, é claro, jamais comprometer a integridade da verdade. Mas aí aparece uma aparente contradição. Como conciliar, meus caros, esta separação do mundo com a nossa missão de transformá-lo? É aqui que a sabedoria católica revela a sua divina origem, pois só ela sabe harmonizar aparentes contradições. Quem resolve essa dificuldade com admirável clareza para nós é São Francisco de Sales, que nos diz: devemos estar no mundo sem ser do mundo. E quão diferente nós podemos notar é este ensinamento perene do ensinamento do espírito modernista que penetrou a sociedade católica e infiltrou-se nos próprios muros da igreja. Este espírito nefasto não busca vencer o mundo pela fé, mas sim trair a fé para agradar o mundo. Sob o pretexto de uma falsa caridade, de uma adaptação às circunstâncias modernas, sacrifica-se a verdade no altar do adornamento mundano. E que crueldade, meus caros, que refinada crueldade se esconde sob esta aparência de misericórdia.
Pois não há maior traição a Cristo e às almas do que confirmar o homem em seus erros, favorecer seus vícios sob o pretexto de compreensão e assim pavimentar suavemente seu caminho para a condenação eterna. O pastor que, para não desagradar as ovelhas, permite que os lobos as devorem. O médico que, para não causar desconforto ao enfermo, deixa que a gangrena se alastre. Esses não são ministros da caridade, mas cúmplices da morte. Assim também o sacerdote, o prelado, ou quem quer que seja, que silencia diante do erro para não confrontar o mundo, que dilui a doutrina para torná-la mais palatável ao gosto corrompido dos homens, comete a mais grave das traições, entrega as almas pelas quais Cristo derramou seu preciosíssimo sangue às garras do pai da mentira. Sim, meus caros, nós estamos no mundo como embaixadores de Cristo, não para nos conformarmos ao mundo, mas para transformá-lo pela virtude sobrenatural da caridade. Não somos chamados a fugir para o meio do mato, como se a salvação estivesse numa fuga covarde. Somos chamados antes a santificar, a consagrar, a submeter a sociedade ao suave jugo de Cristo. Esta é a grande missão do católico no mundo moderno: ser fermento na massa, ser sal da terra, ser luz do mundo. E quanto mais densas são as trevas que nos rodeiam, mais deve resplandecer a luz da nossa fé. Quanto mais corrompida está a massa da sociedade, mais deve atuar o fermento de nossa caridade. Quanto mais insípida se torna a sociedade contemporânea, mais deve sazonar o sal da nossa esperança. Consideremos o lema de São Pio X: instaurare omnia in Cristo, ut in omnibus sit Christus, restaurar todas as coisas em Cristo, para que Cristo seja tudo em todos. Este é o programa, é a missão católica por excelência. Não se trata de uma adaptação pusilânime ao espírito do mundo, mas de uma conquista viril, de uma transfiguração sobrenatural das realidades temporais. E como realizar esta restauração? É claro que começando por nós mesmos. Afinal, meus caros, como queremos que Cristo reine sobre as sociedades se Cristo não reina em nossa alma? Então devemos começar por nós mesmos, renovando nossa própria vida interior, fortalecendo nossa fé pela oração perseverante, pelos sacramentos frequentes, pelo estudo da verdade católica. Depois, estendendo esta renovação à família, célula fundamental da sociedade, estabelecendo-a como um verdadeiro santuário doméstico, onde Deus seja honrado, onde a virtude seja cultivada, onde a autoridade paterna seja respeitada como verdadeiro reflexo da autoridade divina. E, finalmente, irradiando nossa influência a todas as esferas da vida social, a escola, a profissão, as amizades, as recreações e etc. Consideremos, meus caros, o triunfo maravilhoso da Santa Romana Igreja através dos séculos. Enquanto os impérios se erguem e caem, enquanto as filosofias humanas florescem e murcham, enquanto as modas do mundo se sucedem em uma verdadeira dança macabra, a Igreja permanece inabalável, sustentada pela fé que vence o mundo. Stat crux dum volvitur orbis. A cruz permanece enquanto o mundo passa. E esta mesma fé é oferecida a nós.
não como um fardo pesado, mas como um jugo suave, como uma arma invencível contra os poderes das trevas. Consideremos a história. Quando o Império Romano sucumbiu sob as invasões bárbaras, foi a Igreja que preservou a civilização, preservou a ordem, preservou a fé, convertendo os invasores e transformando-os em construtores da cristandade. Quando o Islã ameaçou submeter a Europa a seu jugo, foi a fé católica que inspirou as cruzadas e a reconquista heróica que salvou a cristandade. Quando o protestantismo dilacerou a unidade da cristandade na Europa, foi o espírito católico que cristianizou a América e produziu a verdadeira reforma, a contra-reforma, manifestada no Concílio de Trento e nos grandes santos do século XVI. E, meus caros, assim vai ser para sempre. A vitória da fé sobre o mundo não passa, é definitiva. A Santa Igreja Católica, fundada sobre a rocha que é Pedro, jamais será vencida pelas portas do inferno, porque é justamente sustentada pela fé que vence o mundo. Meus caros, ao concluir esse sermão, exortamos os senhores a renovar hoje, neste domingo em Albis, a nossa fé que nós recebemos no batismo. Rejeitemos com santo desprezo as pompas e vaidades do mundo. Inflamemos nossos corações com a caridade que não tem limites. E assim armados, estejamos preparados para a conquista espiritual do mundo, não para nos submetermos a ele, mas para transformá-lo pela virtude de Cristo. É essa a nossa missão. A conquista do mundo para Cristo. Todos os dias podemos dizer isso. O que faremos hoje? Tentar conquistar o mundo. Nós vivemos, meus caros, em tempos de apostasia generalizada, em que muitos católicos, deslumbrados pelos falsos esplendores do mundo, envergonham-se de Cristo e de sua doutrina imutável. Como Adão no paraíso, escondem-se ao ouvir a voz de Deus. Como Pedro no átrio do sumo sacerdote, negam conhecer o Mestre. Temem os servos do mundo. Temem aqueles que não são nada, que são apenas mais um mundano. Como os discípulos de Emaús, afastam-se de Jerusalém com o coração entristecido, porque as suas esperanças mundanas foram frustradas. A todos estes medrosos, a todos nós medrosos, o divino ressuscitado dirige hoje as mesmas palavras que dirigiu a São Tomé. Não sejais incrédulo, mas fiel. A fé, meus caros, é o maior dom de Deus. É o maior dom que Deus nos concedeu. Mais precioso que a nossa própria vida natural, pois nos abre as portas da vida eterna. Guardemo-la como nosso tesouro mais valioso. Defendamo-la contra os ataques de um mundo que a odeia. Transmitamo-la integralmente, sem comprometimento e sem medo, aos nossos filhos, aos nossos próximos, como a mais preciosa herança. E não nos deixemos seduzir por aqueles traidores que, pretendendo atualizar a fé para torná-la mais palatável ao mundo, na verdade a mutilam e a deformam, e no fim das contas recebem a falsa doutrina do pai da mentira. A fé católica, meus caros, não é um traje
que se possa modificar com o vai e vem das modas. A fé católica é a túnica inconsútil de Cristo, que deve permanecer intacta através dos séculos até a consumação dos tempos. Recordemos as vestes brancas do batismo, símbolo de pureza e inocência. Seu significado espiritual deve permanecer em nossas almas por toda a eternidade. Que nossa fé seja sempre pura como o linho alvo, nossa caridade ardente como a chama do círio pascal, nossa esperança firme como a pedra angular que é Cristo. E para aqueles que talvez tenham manchado a veste batismal pelos pecados cometidos após recebê-la, recordem que a misericórdia divina lhes oferece no sacramento da penitência um segundo batismo, o batismo das lágrimas, pela qual podem recuperar a graça perdida. Não hesitemos em recorrer a este sacramento da misericórdia divina, onde o bom pastor aguarda a ovelha desgarrada para carregá-la novamente em seus ombros. Recorramos, enfim, à Santíssima Virgem Maria, Rainha das dores e Rainha das vitórias, para que nos obtenha de seu divino Filho a graça da perseverança na fé que vence o mundo. Sigamos seu exemplo luminoso de fidelidade incondicional, desde a Anunciação até o Calvário, desde o cenáculo até a Assunção. Ela é a mulher forte que esmagou a cabeça da serpente e que nos ensinará a vencer o mundo pela fé. E assim, meus caros, quando terminar a nossa peregrinação terrena, quando depusermos a veste mortal para receber a veste gloriosa da ressurreição, possamos contemplar face a face aquele em quem acreditamos sem ver, amamos sem possuir plenamente e seguimos, por enquanto, sem compreender totalmente. E então compreenderemos plenamente o valor da fé, que durante esta nossa vida terrena nos sustenta nas provações, nos consola nas tristezas e nos conduz à pátria celeste. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.